Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. Muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso encontro semanal, Uma Nova Visão para um Novo Tempo. Chegamos à aula de número 13, você acredita? Já estamos juntos há 13 semanas e te agradeço por isso. Obrigado por estar conosco, por compartilhar, por visualizar e por aceitar o que nós te oferecemos, o que nós te apresentamos. Pensando aqui entre nós, estamos conversando entre os amigos, pensando sobre as metas que nós fazemos a cada começo de ano. Você também faz listas de objetivos para o próximo ano, coisas que você gostaria de alcançar, gostaria de cumprir? O que tinha nessa sua meta? Será que você pensou que você gostaria de conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, um pouquinho mais da Bíblia? Esse curso, essas palestras, essa série de aulas tem esse objetivo, nos ajudar a entender, a compreender, a crescer em entendimento da palavra de Deus e da vontade de Deus. Nós temos falado aqui repetidas vezes, a cada semana, que Deus se revela para nós através da sua palavra. Ele revela a sua vontade, revela o seu caráter, revela o desejo que Ele tem para mim e para você, a vontade que Ele tem por nos amar tanto, de estar pertinho de mim, de estar pertinho de você. Você tem cumprido os seus objetivos? Espero que um deles seja crescer no entendimento da palavra de Deus e espero que nós estejamos te ajudando também a entender, a aprender e crescer no entendimento da palavra de Deus. O que temos para hoje? O tema de hoje apresenta a relação entre graça e lei. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça de Deus, mas a Bíblia também apresenta a lei de Deus. Eu preciso cumprir a lei para ser salvo ou simplesmente por ter sido alcançado pela graça de Deus, eu sou salvo? Nós vamos responder essas perguntas hoje. Vamos, através do Armando, mostrar na palavra de Deus qual é a relação entre graça e lei. Alguns equivocadamente pensam que somente a graça me basta. É verdade, a graça de Cristo é suficiente para mim, mas ela me motiva e me leva a alguma coisa. O que é isso? Cumprimento da lei? Vamos ver isso na palavra de Deus. Eu convido você para que juntos nós possamos orar, para entendermos um pouco mais, recebermos o Espírito Santo e juntos estudarmos a palavra de Deus hoje. Vamos orar juntos. Querido Deus, nós te somos gratos pela revelação e pela verdade que o Senhor nos apresenta através da tua palavra. Obrigado pela disposição do Armando, que a cada semana divide conosco essas verdades e que nós possamos a cada dia aumentar o nosso conhecimento, crescer, até que um dia tenhamos o conhecimento pleno. Esse dia vai ser quando nós estivermos ao seu lado na eternidade, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade hoje. Manda o seu Espírito entre nós. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Armandinho, eu sei que esse assunto, graça versus fé, vem para cá, meu amigo, é um assunto que a Bíblia é muito clara, mas que tem gerado muitas polêmicas. Mas antes de você entrar nesse assunto, que tal a gente dar uma revisadinha no que a gente viu na semana passada, para a gente fazer um link com o que nós vamos estudar hoje? Pode ser? Ok, Roger. Um abraço, meu amigo. Obrigado, Roger. Boa tarde a todos. É bom tê-los conosco. E, sem dúvida, vamos então fazer uma pequena revisão do que já estudamos sobre o trabalho do Espírito Santo. Temos a visão correta do que o Espírito Santo faz na nossa vida, não é? Então vamos lá. Para quem pensa que o Espírito Santo é apenas uma força cósmica, nós apresentamos evidências que ele é uma pessoa, porque ele ensina, ele fala, ele ajuda e intercede, e ele convence do pecado, convence que nós precisamos de Jesus, convence-nos que vai haver um juízo, um julgamento, onde Jesus vai distribuir a recompensa de cada um conforme a obra de cada um, tá? Assunto para uma próxima aula. Portanto, o Espírito Santo tem raciocínio. Se ele tem raciocínio, ele não é uma força impessoal. Ele também tem vontade, portanto, ele tem livre-arbítrio. Ele fica triste, portanto, ele tem emoções. Uma simples força não pode ter emoções. E Jesus disse o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Essa passagem é muito importante.
E vou falar rapidamente, tá? O Espírito é de Jesus, porque recebe do que é dele e anuncia para nós o que Jesus quer que a gente saiba, tá bem? E nos guia à verdade. O que é a verdade? Ora, a verdade é a Bíblia, segundo João 17:17. O Espírito inspirou os homens a escreverem a Bíblia e ele nos guia ao livro que ele mesmo inspirou, ele não muda, tá? Isso é importante a gente saber, porque se ele inspirou a Bíblia toda, ele inspirou o Antigo Testamento e o Novo também. Então eu não posso descartar o Antigo Testamento, porque ele faz parte da verdade, ele é a verdade também. Salmo 119, 142 nos diz que a lei de Deus é a verdade. E o verso 151 do mesmo Salmo diz que os mandamentos de Deus são a verdade. A palavra de Deus completa a verdade. O Espírito Santo, quando me atinge, ele me leva para toda a verdade. Ele me leva para a Bíblia, me leva para a lei de Deus, me leva para os mandamentos de Deus. Resumo, Deus não muda, porque o Espírito Santo inspirou o Antigo e o Novo Testamento. Jesus Cristo foi e sempre será o mesmo. O Espírito Santo é o inspirador dos escritores, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Como iria o Espírito de Deus se contradizer? A conclusão lógica é que a palavra de Deus permanece para sempre completa. Tá bem? Então, se você, e eu vou dizer isso com muito carinho, hein? Se você frequenta uma igreja que diz que o Antigo Testamento caducou, leia esses versos de novo aí, por gentileza. As leis na Bíblia. A Bíblia ela tem leis civis, que estão lá em Êxodo 21 e 22, leis de saúde, que estão em Levítico 11, leis cerimoniais, que estão em Levíticos, capítulos de 1 a 4, e a lei moral, que está no Êxodo 20, que são os 10 mandamentos. Então, quando a Bíblia fala em lei, nós temos que ver no contexto de que lei ela está falando, tá, gente? Ok? Eu quero dizer para vocês o seguinte: as pessoas que dizem que nós estamos sob a graça e que a lei de Deus foi abolida, elas usam alguns versos aqui que eu vou mostrar para vocês. O primeiro que eles usam é João 1, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então eles fazem uma pergunta que a resposta é óbvia, né? Quem é maior, Jesus Cristo ou Moisés? É Jesus Cristo. Então o que Jesus fala é maior do que o que Moisés fala. O problema é o seguinte, gente. O que decepciona no ser humano é que a gente acredita no que a gente quer acreditar, sabe? E não no que os dados estão dizendo. Então, na busca da verdade, a gente tem que evitar opiniões alheias. Porque tem gente que escuta isso que eu falei aqui. Olha, Jesus Cristo é maior que Moisés. Jesus Cristo trouxe a graça, então Moisés não precisa mais. Tem gente que escuta essa opinião de alguém e passa a ter essa opinião como sua. É incrível como eu conheço pessoas que têm opiniões vindas de alguém que deu a opinião porque ouviu alguém dar uma opinião. E aqui o nosso projeto, meu querido, é o seguinte: é uma nova visão que você tem que ter por você mesmo, tá certo? Nós não podemos esquecer que no conflito cósmico que nós já falamos aqui, o que está em jogo é o caráter de Deus, tá certo? É o caráter de Deus. Então é imperioso que a busca da verdade seja apoiada em pontos sólidos e não na conversa de alguém, tá bem? Desculpa eu falar assim, porque a gente agora já sabe que o Antigo Testamento e o Novo Testamento fazem parte da verdade. Na realidade, todo o Novo Testamento é baseado no Antigo Testamento. Se eu descartar o Antigo Testamento, o Novo fica sem sentido. Porque no Novo Testamento, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo várias vezes. No Apocalipse, Jesus é chamado de Cordeiro várias vezes. Se eu não souber aquela história do Cordeiro no Jardim do Éden, eu não vou entender do que está se falando. Percebe?
Então vamos lá. Eles usam muito o apóstolo Paulo, nós vamos falar muito de Paulo hoje. Romanos 6,14 diz assim: pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Opa, juntos os dois. A graça e a verdade vieram por Jesus, e a lei foi dada por Moisés. Então, até Jesus aparecer, eu estava na lei. Quando Jesus apareceu, eu vou para a graça. E Paulo parece que reforça isso. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É isso mesmo? O que é graça? Graça é um favor imerecido. Jesus nos oferece a salvação por sua graça. Tá? A salvação vem pelo sacrifício de Jesus. Isso aí é de graça, então eu não preciso fazer nada. Então eu não preciso mais guardar a lei. Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Opa, está muito claro aqui, não é? A graça parece que anula tudo o que eu possa fazer. E é verdade. Só que eles não leem a continuação da conversa, que é o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vejam bem, o que Paulo está falando aqui? Eu sou salvo pela graça e não de obras. E em seguida, no verso seguinte, ele fala assim: mas nós fomos criados para fazer boas obras. Então, que história é essa? A salvação é pela fé, que nos faz aceitar a graça, e a partir de sermos perdoados por termos aceitado o sacrifício de Jesus, somos uma nova criatura que faz boas obras. Nós vamos deixar isso aqui mais claro, tá? Desde quando existe a graça? O pessoal fala assim: a graça existe desde que Jesus morreu na cruz. E não é isso que a Bíblia fala. Então, uma nova visão para você saber desde quando existe a graça. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz lá: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O plano da graça existe desde antes da criação. Nós já falamos este verso aqui, tá? Romanos 16, 25. Romanos foi escrito por Paulo, aquele mesmo lá que falou que a graça é que nos salva. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Romanos 16, 25. Ele está dizendo assim: a mensagem da salvação existe antes que o mundo fosse criado. Porque Deus sabia que ia dar zebra, tá certo? E ele já fez esse plano antes. 2 Timóteo 1,9. E aqui mata a charada, tá? Ele vem falando, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, segundo a Bíblia, a graça existe desde quando? A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça existe desde sempre. Todas as pessoas do Antigo Testamento que foram salvas pela graça. Está claro isso? Não precisa de explicação isso aqui, né? Isso aqui é de uma clareza de sol de meio-dia, hein?
1 Pedro 1 fala, antes da fundação do mundo. Romanos 16 fala, o mistério que desde tempos eternos esteve oculto. 2 Timóteo 9, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça sempre foi plano de Deus, porque Ele sabia que o pecado existiria. E aqui vem um negócio interessante. Por que existe a graça? A graça existe porque existe pecado. Se não existisse pecado, a graça seria desnecessária. Vamos voltar aos versos iniciais. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Romanos 6,14. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eles não leem o verso 15. Sabe, os meus amigos que gostam de dizer que a graça impera agora, estamos sobre a dispensação da graça, ele diz, a dispensação da lei acabou, eles não leem o verso 15, depois de Romanos 6,14. Porque vou ler os dois versos de novo. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E o verso 15 diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Então, o Paulo, que é usado por muitos para dizer que a lei foi abolida e que nós estamos sob a dispensação da graça, diz assim, ó, de modo nenhum. Enfaticamente, tá? Por que ele diz isso? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se ele está falando aqui que não é para a gente pecar, ele está dizendo assim, a lei ainda está em vigor. Tá? Você é salvo pela graça. Mas vou te fazer uma pergunta. Você é salvo pela graça e por causa disso você vai continuar mentindo? É isso mesmo? É isso que está falando aqui? Você é salvo pela graça e vai continuar roubando? Eu acho que não é assim, não. E tem outra, hein? O pessoal fala assim, na cruz a lei foi abolida. Este verso de 1 João 3 foi escrito mais de 60 anos depois da crucifixão de Jesus. Então não avisaram o Joãozinho que a lei não existia mais. Porque ele escreveu que pecar é transgredir a lei. Ele escreveu isso por volta do ano 90 e pouco. Tá? Mais de 60 anos depois da crucifixão de Jesus. Então, a cruz, para João, não aboliu a lei. Olha isso aqui que legal. Romanos 5,13, escrito por Paulo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Romanos 4,15, porque onde não há lei, também não há pecado. Então ele está dizendo assim, ora, se não há lei e não há pecado, eu não preciso da graça. Simples assim, tá? Textos escritos por Paulo, o mesmo que escreveu que não estamos debaixo da lei. Esses 3 versos aqui nós já lemos. E Romanos 2,13, esse aqui, gente, é para dar uma pá de cal e enterrar esse assunto de que a graça substituiu a lei, tá? Romanos 2,13, o mesmo Paulo que é sempre citado para justificar que a graça substituiu a lei. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, está ficando claro a história? Eu sou salvo pela graça. E a graça é que me faz pensar que eu não posso mais continuar sendo a mesma pessoa que eu sou. Jesus me perdoou dos meus pecados. Eu não vou mais pecar. É possível não pecar mais? Não, não é. Eu preciso do Espírito Santo para estar comigo e me dizer o que é certo e o que é errado. E Ele vai me guiar toda a lei. Você percebe como as coisas se encaixam? Tá? Muito bem. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Eu pus bem grande aqui para você ler, tá? Me convença com esse estranho argumento de que, por Jesus ter morrido na cruz, eu posso mentir,
posso roubar, posso adulterar. Posso? Não, não posso. Boas obras são consequência da graça, ou a graça é dada para que eu continue pecando? Pecado é a transgressão da lei. Olha o que falou Santo Agostinho, lá atrás. Ele falou assim, a lei é dada para que a graça possa ser exigida. A graça é concedida para que a lei possa ser cumprida. Simples assim. Tá? Muito simples. E a gente já leu aqui Atos 5:32, lemos isso a semana passada, onde está escrito assim, o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. Obedecem a Deus. Mas como é que eu vou obedecer? A lei de Deus foi suprimida, segundo dizem. Vou fazer uma pergunta para você. Se a lei de Deus foi suprimida, o que é certo e o que é errado? Vamos cair nesse relativismo pós-moderno, é isso? A minha verdade é diferente da tua, eu estou certo, você está errado? Pensa bem nisso, hein? Vamos falar agora um pouquinho sobre a lei de Deus. Eu gosto desta figura aqui, e para os meus amigos da Visão Real Leste, eu tenho aqui a mão de Deus vinda lá das nuvens do céu com o seu dedo escrevendo nas tábuas da lei. Porque é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que quem escreveu a lei dos 10 mandamentos foi o dedo de Deus. Tá? Então aquela história lá de que foi Moisés, a gente vai estudar isso aqui mais profundamente um dia desses, tá? Leis civis para o povo judeu, leis de saúde para a humanidade toda, leis cerimoniais para o povo judeu, nós vamos estudar isso aqui a semana que vem, tá? E lei moral dos 10 mandamentos, que, segundo a gente já viu, é uma das verdades, e estão aqui as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Meu povo, nós temos aqui, mandamento 1, não terás outros deuses diante de mim. O 2, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. O 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O 4, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O 5, honrai pai e mãe. O 6, não matarás. O 7, não adulterarás. O 8, não furtarás. O 9, não dirás falso testemunho. E o 10, não cobiçarás. Eu sei que tem religião que tem uns mandamentos um pouquinho diferentes aqui. Parece que esse 2 aqui, não farás para ti mais escultura, não tem. Então eles tiraram 1, 10 menos 1, sobraram 9. Eles pegaram o 10º, não cobiçarás, e eles desmembraram em 2. Isso tudo aqui foi abolido? Por causa da graça? Olha só o que me dizem. Dizem que esta lei foi dada no Monte Sinai para Moisés. Estamos aprendendo hoje que foi o próprio Deus que a escreveu, tá? E que esses artigos desta lei duraram até outro monte, Monte Calvário, onde Jesus morreu na cruz. Então nós temos 2 montes delimitando a duração da lei. Temos aqui uma figura de Deus dando as tábuas da lei para Moisés no Monte Sinai, e o povo aqui embaixo. E temos essa figura do Monte Calvário, onde estão as 3 cruzes. Entre estes 2 eventos, passaram-se 1.500 anos. Então, segundo essas pessoas, a lei durou 1.500 anos. Só que eu vou fazer uma perguntinha para você. Estas mesmas pessoas acreditam, pela cronologia bíblica, que a vida no nosso planeta tem 6.000 anos. Se a duração da lei é 1.500, como ficam os outros 4.500 anos? Muito bem.
Da criação ao Monte Sinai são 2.500 anos. Não teve lei nesse período? Do Monte Sinai ao Monte Calvário, 1.500 anos. A lei durou até aqui. E dali para frente? Até hoje passaram-se 2.000 anos. 2.000 mais 2.500 aqui. O que aconteceu nesses 4.500 anos? Não teve lei? É um vale tudo? Cada um faz o que quer? Está tudo aqui o que eu falei, tá certo? Então vamos passar para frente. Desde quando existe a lei? E aqui a coisa começa a ficar difícil para quem tem esse argumento de que a lei foi dada no Sinai. Eu tenho aqui os 10 mandamentos antes do Sinai, tá? A quebra do primeiro mandamento e do 10º, não terás outros deuses diante de mim e não cobiçar, está lá quando aquele anjo quis ser semelhante ao Altíssimo, tá? Ele deixou de adorar a Deus e quis adorar a si mesmo, tá? Mas no Gênesis 3:5, ele disse para Eva: você será como Deus, você não precisa de Deus. Esse primeiro mandamento aí não interessa. Pelo menos 2.500 anos antes da entrega da lei no Sinai. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Em Gênesis 35, de 1 a 5, nós temos a história de Jacó, saindo da casa do seu sogro Labão. No verso 2 do capítulo 35 de Gênesis, ele diz assim: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos. 430 anos antes da lei ser dada no Sinai. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A própria serpente falando em nome de Deus. Foi assim que Deus falou, né? Tomando o lugar de Deus, tá? A quebra do quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado, eu vou ler inteiro, tá? Para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Amigo, você que fala que o sábado foi dado para judeu, está escrito aqui, ó, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. O sábado Deus criou no 7º dia da criação. Não existia nenhum judeu. E por ter abençoado o 7º dia e ter feito o casal que deu origem a toda a humanidade, com aquela bênção, Deus abençoou toda a humanidade. Ele não abençoou o judeu. Percebem? Prova disso está no livro de Êxodo, no capítulo 16, quando Deus deu o maná. No verso 4 ele diz assim: eu vou dar o maná do primeiro dia da semana até o 6º. No 7º não vai ter, para que eu veja se esse povo anda na minha lei ou não. Mas acontece que a lei foi dada no Êxodo 20. Percebem? E Deus está dizendo assim, 4 capítulos antes: quero ver se vocês andam na minha lei e não transgridem o sábado. Pelo menos 3 meses antes da entrega da lei no Sinai. Tá? Mas o povo já sabia. A quebra do 5º mandamento: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Gênesis 9, nós temos a história da nudez de Noé e o desrespeito de seu filho Cã em relação ao seu pai, cerca de 900 anos antes do Sinai. Se você não conhece essas histórias que eu estou apontando aqui, eu vou pedir um favor para você. Faz um favor para você mesmo. Leia essas histórias. As histórias mais bonitas da humanidade não foram feitas e não são feitas em Hollywood, gente. Estão na Bíblia. Tá? Leia todas essas histórias às quais eu estou me referindo aqui, tá bem? A quebra do 6º mandamento: não matarás. Eu pus aqui Êxodo, Gênesis 4, tá? Vou apagar o Êxodo aqui. Gênesis 4, logo no início da Bíblia: o assassinato de Abel por Caim.
Deus fala o seguinte para Caim: o pecado jaz à tua porta. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Logo no 4º capítulo da Bíblia já se fala em transgressão da lei. E ele sabia que matar era pecado, 2.500 anos antes da entrega da lei no Sinai. A quebra do 7º mandamento: não adulterarás. Gênesis 39, você sabe a história da mulher do general que tenta seduzir José. E a resposta de José está no verso 9 do capítulo 39, ele diz assim: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Adulterar é pecado, mas não tinha as tábuas da lei do Sinai ainda. 400 anos antes da entrega da lei no Sinai. A quebra do 8º mandamento: não furtarás. Gênesis 31, o furto dos ídolos do lar por Raquel, você lê lá. Gênesis 44, os irmãos de José no Egito, eles foram comprar mantimentos no Egito, compraram, pagaram, e José mandou pôr o dinheiro deles de volta nos sacos. E depois eles foram acusados de terem roubado, não é? Como furtaríamos da casa do teu Senhor, eles falaram nos versos 8 e 9 do capítulo 44. Como ele sabia que furtar era pecado, se a tábua da lei escrita não furtarás não tinha sido dada ainda, porque a lei de Deus já existia, gente. É simples assim. A quebra do 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Gênesis 27, Jacó mente ao seu pai, fazendo-se passar por seu irmão, e teve de fugir de casa. No Gênesis 12, Abraão mente ao faraó sobre seu real relacionamento com Sara. Ele falou que Sara era a irmã dele. Meia verdade, né? Porque ela era meia irmã, né? Mas você já percebeu que quando a gente escolhe falar meia verdade, a gente escolhe a metade que é mentira? Meia verdade não existe, gente. 450 anos antes da entrega da lei no Sinai. O 10º mandamento: não cobiçarás. Gênesis 19, a mulher de Ló cobiçando tudo o que tinha, e por causa disso ela perdeu até a vida. Tá certo? Então, a lei de Deus existia antes do Sinai. E uma prova disso é o que Deus fala em Gênesis 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão conhecia a lei de Deus. Antigamente o povo guardava a lei de Deus e muitos não aceitavam Jesus. Atualmente o povo aceita Jesus e muitos não guardam a lei de Deus. Sinto ter que dizer isso, mas a sociedade está assim. Mas eu quero te dar uma nova visão sobre esse assunto. Aí eles falam assim: Jesus alterou ou aboliu a lei. É verdade? Ora, se o Espírito Santo escreveu a Bíblia do começo ao fim, não pode ser verdade. Mas eles falam que foi Jesus que morreu na cruz, que aboliu a lei por esse sacrifício que ele fez. Não precisa mais guardar a lei. Jesus pagou os pecados lá na cruz. Você já perguntou para Jesus: Senhor Jesus, o Senhor aboliu a lei? O Senhor veio para abolir a lei? Vamos ver o que ele vai responder para nós. Está aqui em Mateus 5. E o verso é 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Eu não acho que o céu e a terra passaram. Se o céu e a terra não passaram, a palavra de Deus diz aqui: nada vai se omitir da lei antes que o céu e a terra passem. Então, nada se omitiu da lei. E ele tem aqui uma advertência, viu? Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado um menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar,
será chamado grande no reino dos céus. Para a gente não ter dúvida do que ele estava falando, ele deixou aqui alguns exemplos. Verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. De que ele está falando aqui? De um dos artigos dos 10 mandamentos, está certo? Mas ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão tolo será réu do sinédrio. Ao contrário de abolir a lei, eu acho que Jesus veio torná-la mais restritiva. Porque eu não preciso matar para pecar. Ele está dizendo assim: se você aborrecer o teu irmão, você está pecando. Você sabe que tem um médico coreano chamado Sang Lee, e ele falou o seguinte: ele se tornou cristão lendo esses textos, porque ele disse o seguinte: quando você deixa alguém bravo, você faz com que a taxa de adrenalina suba no sangue daquela pessoa. E isso, olha só o que ele falou, hein? Palavra de um cientista, tá? Não são minhas. Você está encurtando a vida daquela pessoa alguns segundos. Então, quando Jesus falou assim, para você matar, você não precisa matar. Deixa o cara bravo. Você está matando o cara. Isso é abolir lei? Fala para mim. Ele diz mais aqui. Ele diz assim, verso 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso é abolir lei? Fala para mim. Jesus deixou a lei mais restrita e não mais frouxa, como muitos pensam, tá certo? Após o Calvário, a lei de Deus ganhou um grande defensor, Paulo, esse mesmo que é utilizado aí por muita gente para dizer que a graça substitui a lei. Primeiro mandamento, eu só peguei texto de Paulo aqui, tá? Com exceção de um. 1 Timóteo 2, 5, 6. Há um só Deus que deve ser adorado. O segundo mandamento, nas epístolas de Paulo, 1 Coríntios 6, 16 e 6, 9. Não devemos adorar imagens, pois os idólatras não entrarão no céu. Terceiro mandamento, Filipenses 2, 9 a 11. O nome de Jesus não deve ser tomado em vão. O quarto mandamento, que é o que fala do sábado, eu usei uma passagem de Jesus falando, não de Paulo. Porque já que vocês, ou muita gente, pensam que Jesus é maior que Moisés, eu imagino que Jesus seja maior que Paulo. Então, Jesus dizia assim: quando Jerusalém for cercada para ser destruída, e isso aconteceu no ano 70 da era cristã, quase 40 anos depois de Jesus ter morrido, ele diz assim: orem para que isso não aconteça num sábado. Porque se acontecer num sábado, vocês vão estar desprevenidos, vocês vão estar dentro da sinagoga e vocês vão passar mal, tá? Quinto mandamento, Efésios 6, de 1 a 3. Explicitamente, Paulo diz que este mandamento de honrar pai e mãe está em vigor. Sexto mandamento, 1 Timóteo 1,9. Paulo diz que a lei existe para que os homicidas sejam identificados. Opa! Sétimo e oitavo mandamentos, 1 Coríntios 6, 9 a 10. Paulo afirma que os roubadores e os maldizentes, aqueles que falam mentiras e acusam seus irmãos, falso testemunho, aqueles que falam mal do seu próximo, não entrarão no reino de Deus. Nono mandamento, 1 Coríntios 6, 9 e Efésios 4, 25. Paulo afirma que os adúlteros não entrarão no reino de Deus e exorta aos homens que conservem puro o matrimônio. Décimo mandamento, Efésios 5, verso 3. Paulo diz que a cobiça é algo que não deve existir entre os cristãos. O que nós mostramos aqui por enquanto, até agora? Que a graça existe desde sempre e que a lei existia antes do Sinai e que a lei continuou existindo depois da cruz. Simples assim. Tá? Aí o pessoal me diz assim: ah, mas Jesus
Jesus, quando perguntado por um doutor da lei qual era o grande mandamento, ele resumiu, ele falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Você quer ler isso? Está em Mateus 22. Verso 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí me falam assim: Jesus jogou fora esses 10 e ficou com 2. E eu vou dizer assim: amar a Deus e amar ao próximo. Essas pessoas têm que ter o cuidado de ler a conversa toda, porque quando elas param aí, dá a impressão que Jesus trocou uma coisa pela outra. Mas no verso 40 ele diz assim: destes 2 dependem toda a lei. Se você não amar a Deus, você não vai fazer esses 4 mandamentos primeiros, que te ensinam, te orientam o teu relacionamento com Deus. E se você não amar ao próximo, você não vai cumprir os 6 mandamentos que te orientam como é o seu relacionamento com o teu próximo. É simples assim. Só que tem uma coisa pior. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está citando Deuteronômio 6, que diz assim: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E ele está citando aqui Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou fazer uma pergunta bem olhando nos teus olhos. Você acha que é justo? Você acha que é justo citarem 2 textos do Antigo Testamento que Jesus usou, como se ele estivesse dando 2 novos mandamentos e abolindo os 10? É justo isso? Desculpa a franqueza. Jesus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo em tábuas de pedra, Êxodo 31, verso 18. Então vou dizer uma coisa para você bem séria. De toda a Bíblia, a parte que Deus escreveu com o seu dedo foram os 10 mandamentos. Em tábuas de pedra, cláusulas pétreas, que não se pode apagar, não se pode modificar. Você acha que é legal falar que a única parte da Bíblia que Deus escreveu, Ele mesmo, Ele não ditou pelo seu Santo Espírito, Ele escreveu, é a parte que foi abolida? Tem lógica isso? A gente sempre fala que ela não pode ser abolida, porque ela é a transgressão do caráter de Deus. E eu vou mostrar isso para vocês. A lei que Deus escreveu com o seu dedo é a transcrição do seu caráter. Isso está na Bíblia, está aqui, ó. A Bíblia fala que a lei é santa, justa e boa. Sabe quem falou isso? Que a lei é santa, justa e boa? Paulo aos Romanos. Esse Paulo que é citado como tendo abolido a lei. A Bíblia fala que a lei é luz, está em Salmo 119, verso 105. A Bíblia fala que a lei é verdade, Salmo 119, verso 142. A Bíblia fala que a lei é fiel, Salmo 19, 7. Que é pura, Salmo 19, 8. Que é perfeita, Salmo 19, 7. A Bíblia fala que a lei é perfeita. Que lei que é perfeita aqui? Se está no Salmo, ele está falando daquela lei que está lá no Antigo Testamento, que foi a lei que Deus escreveu com o seu dedo. Aquela lei é perfeita. Agora modificaram a lei porque ela deixou de ser perfeita? Ela se tornou imperfeita, por isso modificaram? Os homens fazendo com que a perfeição de Deus seja melhorada? E a Bíblia fala que a lei é eterna. Se ela é eterna, ela não começou no Sinai.
e não terminou na cruz. Agora, olha só que legal. Sabe o que a Bíblia fala de Deus? A Bíblia fala que Deus é santo, justo, bom, luz, verdade, fiel, puro, perfeito e eterno. Igualzinho à sua lei. É por isso que nós falamos que a lei de Deus é a transcrição do seu caráter. Você está dando um close aqui, amigão? Por gentileza. Porque não para aí. Tem mais. Sabe o que a Bíblia fala de Jesus? Fala que Jesus é santo, justo, bom, luz, verdade, fiel, puro, perfeito e eterno. Jesus é igual a Deus e a lei é a transcrição do caráter de Deus. Tá? Aí quando a gente vai lá em Romanos 13:10, e eu quero ler isso para vocês, sabe quem escreveu Romanos, né? Paulo. Romanos 13:10 está escrito assim: vou ler do verso 9, tá? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Ele está falando aqui dos 10 mandamentos. Tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ué, já mostramos por quê. Tá? E ele diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É verdade. O cumprimento da lei é o amor, porque Deus é o amor e Jesus também falou isso. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem bem o que eles querem dizer. Eu tive uma prima que já descansa no Senhor, que cuidava muito da mãe dela, minha tia Amélia. Ela cuidava demais, então ela deixava todos os cuidados, tudo organizado para a mãe dela quando ela saía para trabalhar. Quando ela chegava no escritório, a primeira coisa que ela fazia, ela ligava para casa. Mãe, a senhora está bem? Assim, mas filha, você saiu daqui faz 20 minutos. Não, mas a senhora está bem mesmo? Estou bem. Ela ligava para a mãe dela umas 10 vezes por dia, voltava para casa, cuidou muito da minha tia. Vou te fazer uma perguntinha que tem que ver com isso aqui. Você acha que a minha prima estava preocupada com o 5º mandamento? Honrar teu pai e a tua mãe? Não. Ela cumpria a lei por amor à mãe. É simples assim. Tá? Então, quando a gente faz as coisas com amor, a gente cumpre a lei. Isso é amar o próximo. Tá bem? Acho que está muito claro isso aqui, né? Vamos lá. Estou falando muito hoje, né? Mas está acabando, tá? O que aprendemos hoje? A graça e a lei existem desde sempre. Somos salvos pela graça, mas isso não é licença para transgredirmos a lei divina. A graça é concedida para que a lei possa ser cumprida. A lei foi escrita por Deus e é a transcrição do seu caráter. Portanto, não pode ser alterada nem abolida, e aqui está um artifício satânico. Quando ele fala que você tem que mudar a lei, e que a lei, se a lei é a transcrição do caráter de Deus, sabe com quem ele está mexendo? Ele quer mexer com o caráter de Deus. Percebe? Por que ele quer mexer com o caráter de Deus? Porque, não, Deus escreveu aquela, mas a boa mesmo, a perfeita é essa nossa aqui. Porque Deus não sabe o que faz. Percebem? Precisamos do Espírito Santo para nos apropriarmos da graça pela fé e demonstrarmos isso pelas nossas obras. Vou dar um exemplo simples para terminar. O ladrão na cruz. O ladrão na cruz foi salvo pela graça, como todos nós seremos. Como todos aqueles que já estão selados e salvos, foram salvos pela graça. Um ladrão salvo pela graça. Né? Eu tenho certeza que eu vou encontrar esse camarada lá no céu, porque Jesus falou, você vai estar comigo no paraíso. Esse cara vai estar lá. E eu também. Também vou me encontrar com ele. Tá? E ele vai me dar uma aula sobre graça que nenhum teólogo jamais me dará. Tá? Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Se aquele homem tivesse a oportunidade de descer da cruz, ele continuaria sendo ladrão?
Evidentemente que não. Então a graça me é dada para eu ser salvo e para eu poder cumprir o que Deus quer por amor a Ele. Eu já expliquei aqui a semana passada. Eu obedeço a minha mulher, porque eu a amo. O que ela me pede, eu faço. Eu amo a Deus. O que Ele me pede, eu faço. É simples assim, tá bem? Semana que vem, nós vamos ver o que foi que Jesus alterou, tá? E eu vou pedir para você estar aqui comigo novamente. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe. Ai, como eu gosto de ouvir, viu, Armandinho? Como eu aprendo a cada semana, como eu enriqueço meu entendimento. Então, eu queria deixar claro assim, a mesma graça que me salva hoje é a graça que salvava todas as pessoas desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. Ninguém foi salvo a não ser pela graça. Aliás, está escrito isso, né, Roger? Gênesis 6, está escrito lá, e Noé achou graça perante Deus. E a mesma lei que foi colocada no coração do homem lá no Éden, depois entregue nas mãos do povo de Israel pelas tábuas escritas pelo dedo de Deus, é a mesma lei que eu devo cumprir hoje. É a mesmíssima. Mas uma perguntinha, Armandinho. Não precisa tirar 10 para passar ou se 9 passa? Como é que é? Precisa guardar os 10 mesmo? A matemática de Deus é diferente da nossa, né, Roger? Está escrito lá em Tiago 2. Quer que eu leia? Lê para mim. Lê para a gente esse verso, eu acho que pode ser interessante. Porque, Armandinho, qualquer curso, 8, 9 passa. Pois é. Mas eu acho o seguinte, né? Quando a gente quer dar as coisas para Deus, a gente quer dar o melhor, né? Não é um presente nota 8, não é? Tiago 2 diz o seguinte: eu vou ler aqui. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Olha, foi bom você ter perguntado isso, Roger, porque Tiago escreveu esse negócio aqui uns 30 anos depois da cruz. Ele está citando os mandamentos aqui. Então, os mandamentos não foram abolidos na cruz. O mesmo mandamento foi dado para Adão, mesmo que o povo de Israel recebeu em mãos. E ele diz assim, porque, verso 10 de Tiago 2, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Por que isso? A gente tem que ter na cabeça sempre o conflito cósmico. Tá? É o caráter de Deus que está em julgamento. Então, quando eu digo que eu confio em Deus 90%, quem fica contente é o carinha lá. Verdade. Ele fala assim, está vendo? Deus, eles fazem o que eles querem fazer. Eles não confiam plenamente em ti. Porque se confiassem plenamente em ti, cumpririam os 10 mandamentos. Mas sabe que esse conceito de que o mesmo método de salvação Deus usou desde o primeiro homem até nós, me deixa muito tranquilo, porque Deus é justo, né? Deus é justo, Deus não mente e Deus não muda. Não muda, porque se fosse uma maneira de salvação para os que viveram lá atrás e outra para nós, alguém ia se sentir injustiçado. Alguém ia falar, era mais fácil antes, ou os de lá diriam um dia, tá bom. O senhor facilitou lá na frente. E o que está em jogo aí? O caráter de Deus. Percebeu que o funil sempre cai ali? Nós temos um inimigo que está sempre querendo colocar em dúvida o caráter de Deus, mas nós agradecemos a Deus por sua palavra e pela verdade que Ele apresenta para nós todos os dias. Obrigado por fazer parte desse estudo, por estar aqui conosco. Partilhe esse conteúdo, divida com quem você ama, que precisa conhecer e saber da vontade de Deus e do que Deus é. Eu gosto muito de, quando você compara os atributos da lei com os atributos de Deus, com os atributos de Jesus, e a gente percebe que tudo isso apresenta para uma coisa só, a sua palavra. Todos têm a mesma essência, né? Porque é tudo baseado no nosso Deus e na sua vontade. Esteja conosco sempre, volte para a próxima semana, e antes de você ir embora, vou pedir para o Armando nos despedir em oração. Vamos orar então. Querido Pai, muito obrigado por esses ensinamentos da Tua Palavra, onde aprendemos que a Tua graça nos salva e ela mesma quer que sejamos pessoas melhores. Quer que a gente pare de fazer besteira, fazer bobagem. Nós sabemos, o Senhor pagou essas besteiras e essas bobagens na cruz. Mas como disse Paulo, por causa disso eu vou continuar pecando? De modo nenhum, como diz ele. Que o Teu Santo Espírito nos ajude e ajude a cada um que está nos ouvindo, que os Teus santos
os seus santos anjos cerquem cada um, se acampem na casa de todos nós, eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Obrigado por tua presença. A cada sábado às 16 horas, uma nova aula. Te vejo lá. Um abraço.